Tá no ar? Tem problema? Ah, atenção aí. Está na foto, tem problema? Não é minha. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. E você está amando. Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui no 20 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, alô, amigos, com que prazer estamos aqui neste programa desta sexta-feira, 14 de julho, não é? Ô, maravilha, agora são 8 horas em ponto. Você está vendo através do Facebook, assim como você vai ver daqui a pouquinho também no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês, porque se você buscar no YouTube, você buscar Programa Fernando Sérgio, que é o meu canal, você vai encontrar mais de 41 mil respostas, 41 mil respostas. E até ontem, se você também buscar no YouTube, e aí você botar só Fernando Sérgio, você vai ter mais de 950 mil por aí respostas. E a gente fica muito feliz com isso. Isso, como já expliquei mais de uma vez, não significa que um programa só tenha toda essa audiência. Não, não é verdade. Esse é um programa de web, esse é um programa de internet, e que a tendência é do crescimento ao longo dos dias. É por isso que eu digo para você, você pode sintonizar a gente no Facebook agora, de 8 às 9, como sempre acontece, ao vivo, de segunda a sexta-feira, ou se você preferir, você pode acessar também no YouTube. Agora pode também acessar a qualquer hora do dia ou da noite, você pode acessar até na madrugada. E a gente fica muito feliz, porque às vezes um programa começa com uma audiência relativamente pouca, e termina com uma audiência enorme, isso após muitos e muitos dias. Essa é, por exemplo, a diferença do programa de rádio para o programa de web, o programa da internet. Hoje eu tenho já daqui a pouquinho, uma das pessoas mais ilustres aí do atual governo do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o Dr. Rubens Teixeira, mas antes de voltar à abertura do programa, nós vamos cumprimentá-los, os nossos amigos que aqui estão. Meu caro Dr. Rubens Teixeira, secretário do Meio Ambiente e também da Conservação, muito bom dia! Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos seus espectadores. Estar aqui juntamente com você, que é um ícone da comunicação, da clareza, da verdade, da transparência, é uma honra. Eu estou muito à vontade, muito feliz, e vamos aí compartilhando no Facebook aí, que nós temos informações importantes para a cidade, que vão auxiliar aí os moradores. Inclusive quero ouvir também a opinião de vocês no Facebook. Perfeito, hoje ele é o nosso focalizado, e teremos me ajudando na entrevista aqui o nosso querido professor Marco Antônio Duarte. Bom dia, professor Marco Antônio. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, ouvintes e assistentes da web. Ajudando não, seu convite é uma ordem. Então estamos aqui para conversar nessa nossa sala de bate-papo com o Dr. Rubens Teixeira, para que ele possa esclarecer a população do município do Rio de Janeiro dúvidas que venham a surgir e que surgirão com certeza. Verdade. Um abraço para o Paulo Júnior, nosso PC, nosso PJ. Paulo tá vendo a gente, Valéria Denise, olha aqui o Mário, bom dia Mário, veio junto com ele, e a nossa querida amiga Rita Moura. Bom dia, Rita Moura, sejam bem-vindos aí. Então esse é o nosso cenário, a gente vai agora para a abertura do programa. Eu queria lembrar que você pode participar através do Facebook, né, mandando seus recados, como faz aqui agora nesse momento a Ana Zerotini dos Reis, o Eduardo Aguiar está assistindo. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Olha, hoje é um programa especial para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença do secretário aqui. Nós vamos diretamente hoje
para aquele momento da Palavra Amiga, que na verdade é aquele momento que foi tradicional, se tornou tradicional no rádio. Nós vamos à prece de Cáritas, depois a música, não é? Tanta Luz, que você vai ver aqui, e depois disso, então, meus amigos, aí a gente vai para... Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, esse é o momento, né? Esse é o momento em que a gente tem a nossa prece, vem aquele momento de amor. Quanta luz
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Muito bem, todos estamos abençoados, né? Esse que é um momento importante e a gente vai agora conversar. Alô, Samira, bom dia. Bom dia. Ainda não nos falamos durante a noite, Sim. Não é verdade? Minha esposa querida, jornalista, e nós vamos então focar agora no nosso secretário de Conservação, secretário do Meio Ambiente e de Conservação, Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens eu conheço de longa data, graças a Deus, não é isso? Sei do seu trabalho, sei do esforço extraordinário que o senhor fez à frente da Transpetro durante 6 anos, não é? 7, né? 7 anos. 7 e anos. alguns dias. 7 anos e alguns dias. E agora um desafio enorme, né? Que é a Secretaria do Meio Ambiente e de Conservação. Quais são as dificuldades, quais são os propósitos e qual é a luta? Fernando Sérgio, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, ela cuida de toda a manutenção da cidade. Tudo que existe na cidade, nós temos a obrigação de manter. Então, por exemplo, nós temos todas as ruas. Eu costumo dizer, só para a gente ter uma ideia em grandes números, né, uma referência, que nós temos, em termos de ruas, mais de 1/4 da circunferência da Terra. Meu Deus. Então, é muita coisa, né? Temos as calçadas que também temos que fiscalizar. Temos também toda a iluminação da cidade, são 450 mil pontos de luz. Temos que cuidar de toda a parte hídrica, no caso, rios, que começam e terminam na nossa cidade, são 267. Temos que cuidar do monitoramento da areia da praia, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Temos também que cuidar de todas as praças, parques, todos os monumentos e chafarizes, são 1374. Temos que cuidar dos cemitérios, que é uma área muito crítica. É mesmo? Temos que cuidar de todo o meio ambiente. Ou seja, todas as ocorrências que acontecem na cidade, sejam no Leblon, ou no Chapadão, Ipanema, ou Maré, Copacabana, Rocinha, todas as localidades da cidade, seja por conta de uma chuva, de um apagão, de um roubo ou furto de cabos, seja o que for que acontecer na cidade, uma enchente, a nossa secretaria está diretamente envolvida. Isso quer dizer que nós temos que ficar literalmente atentos 24 horas durante 7 dias por semana. A atividade é muito intensa. Nós recebemos contatos muito frequentes e de toda a cidade. Então, qualquer parte da cidade que eu esteja atuando, e eu vou em localidades, inclusive, eu vou nas localidades muito perigosas, mas também tenho que cuidar das áreas mais desenvolvidas, nobres, que seja, da cidade. E a gente sabe que os problemas mais críticos que afetam de uma forma desumana a população, o ser humano, e aí a gente tem que olhar o ser humano, na minha visão, todos eles sentem dor igualmente, sentem fome igualmente, sofrem igualmente. Então, as áreas mais críticas, nós temos uma atenção muito especial, porque as pessoas sofrem pela dificuldade de serviços públicos, pela ausência do poder público, pela violência, enfim, é uma atividade muito dinâmica, porque nós temos na nossa cidade locais que são os mais lindos, bem estruturados e interessantes, estão entre os mais lindos do mundo, e também localidades que estão entre as piores do mundo. Essa diferença, nós temos que estar preparados diariamente para lidar com isso. E a nossa missão é essa, trabalhar bem para aquele que não tem recursos, que vive ao relento, e trabalhar bem para aquele também que é de alta renda, porque todos são contribuintes, todos são igualmente importantes. Mas é o que eu estou dizendo, né? O que mais nos preocupa de forma muito intensa é aquele que não tem absolutamente nada, que vive no sofrimento, porque essas pessoas, elas clamam às vezes por pouco, e o pouco que nós eventualmente não fizermos, o impacto é muito severo sobre elas.
né? Mas eu repito, as áreas nobres da cidade, as áreas mais conhecidas internacionalmente, nós também temos atenção a elas, porque são a nossa vitrine e as pessoas que moram lá também não podem ser desprezadas, né? A pessoa ter recursos, ser rica, ser bem-sucedida que seja, isso não é, ela não tem culpa e deve ser inclusive uma referência, elas têm que ser, procurar ser boas, fazer o melhor que podem para aquelas que não têm. Mas não podemos achar que rico é culpado da existência do pobre, isso não. Mas sim, eu estou dizendo que geralmente essas pessoas têm uma infraestrutura pessoal boa e que ajuda elas a se defenderem melhor, né? Então, de lidar com essa dicotomia é algo muito difícil. Perfeito. Samira Valente, qual é a pergunta que você tem para o secretário Dr. Rubens? E isso tudo numa época de restrição orçamentária, né? Que dificulta ainda mais. E outro problema, outra dificuldade que eu acredito que haja numa secretaria que lida com tantas pessoas, tanto a assessoria, enfim, o staff ligado, né? É lidar com pessoas também, com pensamentos diferentes, porque às vezes comum determinados pensamentos, mas cada cabeça pensa de um jeito. Como lidar como gerir pessoas numa secretaria como a de meio ambiente? Quer dizer, tem a ação externa e a ação interna, é isso? Exato. A gente tem que ter em mente uma coisa que a gente até reforça essa ideia nos nossos livros. O ser humano ele é único. Não adianta. Você pode dominar no ser humano o que você quiser, você pode tirar até a liberdade dele. E se as pessoas, até aqueles que escolhem tirar a vida um dos outros, o que é uma torpeza, assim, indescritível, é indescritível esse tipo de atitude. Mas tem uma coisa que você não pode dominar no ser humano. Isso é fantástico, isso é espetacular. É uma coisa chamada vontade. Verdade. Você não pode inocular a vontade da pessoa. Você pode até convencer, sugerir, opinar, influenciar. Mas se o ser humano resolver não querer fazer, não há quem o imponha, né? Então, lidar com pessoas requer muito respeito. As pessoas são muito diferentes em vários aspectos. No temperamento, nas suas características pessoais, nos seus talentos. Elas são diferentes em suas culturas, sua percepção acerca do mundo. As pessoas, elas são diferentes. E essa diferença, ela tem que ser respeitada. Porque para eu compreender uma pessoa, para eu transmitir uma mensagem para uma pessoa, eu tenho que, primeiro, para eu me fazer entender, porque eu não vou impor uma mensagem, eu vou falar algo e a pessoa vai entender o que ela, os seus conceitos permitem entender. Para eu conseguir transmitir bem a mensagem, eu tenho que respeitar meu interlocutor. Eu tenho que saber como é a cabeça do meu interlocutor, como é a cultura, a percepção dessa pessoa. Porque se eu resolver dizer uma frase pronta e achar que todos entenderão a mesma coisa e são obrigados a entender a mesma coisa, eu sou um péssimo comunicador. Então, para eu não ter esse comportamento de vilipendiar o meu interlocutor, eu tenho que respeitá-lo. Então, para eu lidar com as pessoas, eu tenho que respeitá-las, eu tenho que entendê-las, eu tenho que conhecer os seus talentos, eu tenho que valorizar o talento das pessoas. Ou seja, dentro da equipe, cada um tem um talento. E se eu for uma pessoa capaz, eu vou identificar esse talento e vou dar uma importância, uma valorização desse talento, e cada um na equipe vai ter o seu melhor desempenho. E se a gente consegue fazer um bom trabalho na secretaria, é porque a nossa equipe é boa, os nossos quadros são bons, ninguém faz nada sozinho. Se alguém disser que faz algo sozinho, ou alguém que lidera um grupo enorme, ou chefia, às vezes não quer liderar, não tem vocação, quer chefiar, acha que manda, é importante a pessoa entender o seguinte: se ela acha que faz sozinha, muito pelo contrário, não faz nada. Porque quem faz é a própria equipe e a pessoa sequer comanda a sua equipe. Se a pessoa que comanda a equipe, ela tem a noção exata de que quem faz acontecer é a equipe. A equipe é maravilhosa. E na minha equipe tem de todas as formas de pessoas, todos os tipos de talento, todas as vocações, todas as características, todas as religiões ou sem religiões. Minha equipe tem de tudo. E eu procuro fazer da minha equipe um grupo de craques. E eu costumo dizer o seguinte, uma frase simples, que resume a minha visão acerca da minha equipe. Eu digo para eles o seguinte: eu também tenho que chutar a gol. Tá certo. Olha, eu quero mandar abraço e vou agora para o professor, mas o Ober Nelson Simões Serra está nos vendo em Austin, no Texas. Que legal, aliás, ele é antigo, é verdade. E o Marco Silva, ele é sobrinho do Marco Silva, que mora lá há mais de 30 anos. O Daniel de Moraes também, o Fernando Pereira também,
a Drúzia da Silva também, o Sidney Peracino do Amaral está nos vendo em Ouro Branco, lá nas Minas Gerais. Quem diria que hoje um programa feito em casa, da forma que é feito, né, através do Facebook, graças ao Facebook e depois ao YouTube, vai também para o mundo inteiro. Assim como a editora Thaís Matarazzo, que hoje está em Portugal, está nos vendo, mandando recado. Ela está lançando um livro lá, nossa amiga querida. Sucesso, né? Ela é presidente da editora Matarazzo, né? E um abraço, Thaís, é verdade. E o nosso professor, o Marco Antônio Duarte. Marco, qual é a pergunta que você tem a fazer para o secretário de Meio Ambiente e Conservação, Dr. Rubens Teixeira? Secretário, em primeiro lugar, eu quero dizer que as suas palavras, para mim, me enquadrem nela, porque eu também faço parte da sua equipe. Mesmo sendo radialista, eu pertenço ao quadro da Rio Águas como um gestor de recursos humanos para estimular aquele povo. Ótimo. Porque nenhuma pessoa... Aliás, um abraço para o Cláudio Dutra. Cláudio Marcelo convite Dutra, dele, presidente da nossa Rio Água. E o meu diretor também vai puxar o saco dele, né? Augusto Pouso dele fica zangado comigo. Isso. Né? Que é outro craque. É outro craque. Como lidar com pessoas. Então, o senhor fez uma pergunta, mas nós vamos sair de um verso para outro. Agora vai entrar o jornalista, radialista. Muitas dúvidas, vou falar por uma das ramificações da sua secretaria, que é a Fundação Rio Águas. O senhor disse, o ser humano é único e singular. Realmente o é. Eu vejo como professor universitário há 40 e tantos anos que a pessoa entende aquilo que ela quer e não aquilo que às vezes a gente está falando. Quantas vezes no rádio, né, Fernando? Liga, a gente acabou de dizer, a pessoa, mas o senhor disse, não disse, meu filho, a gente tem que voltar a fita e mostrar. Então a pergunta é bem clara. Qual a diferença da nossa secretaria, se o senhor me permite, que eu faço parte do seu quadro? Muita honra. Que bom, a honra é nossa. E da Rio Águas, da Fundação Rio Águas. Porque muita gente confunde a SEDAI com a Rio Águas. E ligam pra gente lá, 174B, não sei o que, às vezes passam. Ontem mesmo, eu chegando, e é uma das metas do prefeito Marcelo Crivella, cuidar bem das pessoas. Tinha um contribuinte na portaria. E a guarda pediu, professor Marco, doutor Marco, falei, calma, o senhor só, por gentileza, cidadão, eu vi o protocolo, vi o que era, o senhor me acompanhe, que eu vou pedir ele sentar, ofereci um cafezinho, ele tomou um cafezinho, aguarde um minutinho, encaminhei para qual gerência era, e foi resolvido o problema do cidadão. Eu acho que cabe a isso. Então é uma pergunta bem direta para o senhor. Deixar bem claro, e é bom até que os nossos ouvintes da web interajam, e façam também, aproveite aqui a presença do secretário, e façam suas perguntas. Qual é a diferença da SEDAI, que é do Estado do Rio de Janeiro, uma pena se ela pudesse ser nossa, se a gente conseguisse a SEDAI pra gente, né? E da nossa Fundação Rio Águas. Então, eu vou responder de uma maneira simples. É uma dúvida muito séria dos ouvintes, tá? E é procedente. É uma dúvida procedente. Os ouvintes, os espectadores têm boas razões para terem dúvidas. Eu vou explicar por quê. De uma maneira geral, a SEDAI é responsável por água e esgoto na cidade. A Rio Águas, ela cuida da parte de rios, são 267 rios na cidade, e cuida da parte de saneamento em comunidades. Agora, tem um outro fator que entra no meio. Existe uma área da cidade, conhecida como Área de Planejamento 5, AP5, que é a Zona Oeste, que lá foi feita uma licitação para que uma concessionária que venceu a licitação, ela implante água e esgoto. Há a previsão, o estudo, para se fazer o mesmo na região da área que a gente chama de AP4, que é Barra e Jacarepaguá. Então, como vocês observaram, existe um mosaico. Na cidade, de um modo geral, água e esgoto é SEDAI. Sendo que, nas comunidades, a responsabilidade do esgoto é da Rio Águas, Fundação Rio Águas, que é do município. E na Zona Oeste, a Foz Águas, que é uma concessionária, que o poder concedente é a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da Prefeitura e é gerida ali pela Rio Águas, cuida, a Foz Águas cuida da parte de água, ela está implantando, vamos dizer assim, redes de água e esgoto, onde eventualmente não existe, e assumindo a gestão ali na região. Então, de uma maneira geral é isso.
Muito bem. Olenka Fatioli mandando um abraço pra gente. Obrigado. A Olenka, que é esposa do nosso querido Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, que tem a honra de ter o secretário também como confrade. Manda um abraço. Então, ele está mandando um grande abraço e faz uma pergunta também, que eu já vou mandar, mas eu só quero registrar aqui a Tônia Elizabeth de Miami, o Pedro Alvarez, que está nos vendo em Madrid, o João Caetano de Porto Alegre e a Ana Vasconcelos, que mora em Ponta Grossa. Muito bem. E a pergunta do Fernando Pereira é o seguinte: como fazer para evitar o excesso de burocracia? Bom, aí é um assunto que envolve a área da administração e envolve a legislação. Aliás, Fernando Sérgio, você me fez uma provocação. É mesmo? Se eu não for sucinto, eu só vou falar disso até o final, mas eu vou fazer isso. Sei. O que acontece? A burocracia, ela é necessária. O excesso de burocracia que é prejudicial. A organização, especialmente na administração pública, no direito administrativo, em que você só pode fazer o que é previsto na lei, isso é necessário. Agora, a desorganização, ela causa problemas. E o excesso de legislação, às vezes criada pelo legislador para tentar coibir de uma maneira, às vezes, ineficiente a corrupção, da transparência, cria dificuldades. Na verdade, no Brasil, nós brasileiros temos o hábito de criar leis para dificultar a corrupção, mas não criamos métodos para inviabilizar a corrupção. E nisso, Fernando Sérgio, se nós tivéssemos uma gestão mais séria e mecanismos hábeis de travar a corrupção, nós poderíamos ter leis muito flexíveis. Por exemplo, se todo o dinheiro fosse eletrônico, ou quase todo o dinheiro fosse eletrônico no Brasil. Que, aliás, é uma proposição de um livro seu de muito sucesso, Desatando o Nó da Nossa Economia. Desatando o Nó do Brasil. Você está falando do Desatando o Nó do Crescimento Econômico, foi o meu primeiro livro da área econômica, o segundo, Desatando o Nó do Brasil. Proposta para destravar a economia e travar a corrupção. Esse livro aqui, ó. Aliás, vamos aproveitar esse momento, sem interrompendo de uma certa forma, pedindo desculpa por interromper, de mostrar todos os seus livros. Sim, posso mostrar. Né? E eu tenho notícias novas, já que você está falando. Eu queria dizer o seguinte. seguinte, olha, o nosso querido secretário, ele é também escritor e tem um dos seus livros, 25 leis bíblicas de sucesso, vendeu ao longo de toda a publicação mais de 250 mil livros com publicações em outros países. Olha só, olha o livro, esse aí é as 25 leis bíblicas de sucesso. Esse é o best-seller. É o best-seller, foi o primeiro colocado no Brasil e primeiro colocado na Letônia. Olha como é que se escreve em letão lá. Meu Deus, vai pronunciar isso, hein? Agora, esse livro é extraordinário. Foi o primeiro livro que eu escrevi, um livro de administração e negócio. Ele foi primeiro colocado no Brasil e na Letônia. Ele já lançou, ou está para ser lançado em Portugal, em inglês e espanhol. Isso aqui é uma versão em inglês. Olha, quando você for lançar em Portugal, eu posso estabelecer um contato para você com o nosso querido professor, que é uma figura fantástica lá em Portugal, não é, Sabila? O nosso Jorge Trigo, nosso professor Jorge Trigo de Lisboa. Então, inclusive, nesse momento, está recebendo a Thaís Matarazzo lá. Poxa, excelente. Ele tem muita influência, inclusive, com a imprensa. Olha que coisa extraordinária. Brasil, Letônia, Estados Unidos, Romênia, Hungria, Coreia do Sul, em todos esses países foi lançado. México, Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, enfim, está se espalhando pelo mundo. Né? O livro Como Vencer Quando Você Não é o Favorito também lançou no Brasil. Ele lançou no Brasil, que é um livro extraordinário de estratégia, gestão e carreira, e na Inglaterra. How to Succeed When You Are Not the Favorite. Isso. Tem o Sociedade com Deus, que é a continuação das 25 leis. Tem a minha biografia, que não é de minha autoria, né? Que é o livro do Arthur Leozérgio, o Vencedor. Sim. E tem um outro que eu estou lançando agora, primeira vez que eu estou anunciando. Opa, que maravilha. O sucesso do seu negócio é você. 10 lições para você chegar ao topo. Esse já está literalmente no forno. Vai sair nos próximos dias pela editora Leia. Maravilha. Então,
bem interessante, quer dizer, é uma diversificação. Mas como é que se arranja tempo para escrever e para administrar uma secretaria que eu sei que o amigo fica lá muitas das vezes até 10 horas da noite, ou mais? Você é uma elegância só, né? Porque você me faz a pergunta dessa como amigo e mostrando assim que eu me esforço para fazer uma coisa e outra. Mas os meus adversários, assim, pessoas, eu não chamaria de adversário, mas algumas pessoas que me criticam, e eu acho que tenho direito de fazer isso, elas perguntam como você consegue ser secretário, o diretor, como eu fui, e escrever livros. Eu queria dizer que meus livros, nenhum deles são escritos rápidos, tá? Esse último livro, esse livro que eu estou lançando agora, demorou uns 5 ou 6 anos para ser escrito, desde que eu iniciei até que eu terminei. Sim. E ele já está há 1 ano pronto, sendo conversado com a editora, negociando um contrato e tudo mais. Então, na verdade, eu como secretário, eu não escrevi ainda uma página só de qualquer livro, embora tenha vários sendo preparados. Por quê? Porque realmente eu trabalho assim, muitas horas por dia, muitas horas. Eu chego a trabalhar assim 18 horas num único dia. É muita atividade, é muita intensidade, porque a cidade é grande, os problemas são complexos, requer emergência, em algumas situações, soluções rápidas. E em virtude disso, eu tenho que estar 24 horas no ar. O prefeito, essa visão dele de cuidar das pessoas, é assim mesmo que ele vive, a visão de mundo dele. Aliás, um abraço para o prefeito Marcelo Crivella. Então receba um abraço do Fernando Sérgio, todo o grupo aqui, prefeito Marcelo Crivella. E além disso, ele é muito ativo. As pessoas talvez não tenham essa percepção. O prefeito é meio super ativo, ele lida de madrugada, tarde da noite, final de semana, trabalha muito, essa coisa de trabalhar muito, ele é assim também. Então, na verdade, eu já sou bem acelerado, tendo um chefe acelerado, então eu só me resta uma alternativa. Eu tenho que somar a minha aceleração com a dele, eu tenho que andar em alta velocidade. Agora uma pergunta que é bombástica, as pessoas às vezes até se aproveitam porque não compreenderam bem. Houve, de fato, uma necessidade de redução de verba para as situações da prefeitura, em função até da dívida muito alta do governo anterior. Né? E essa redução deu o que falar com relação às escolas de samba, que ameaçaram não ter o carnaval e tal, mas que parece que agora entraram num acordo, é verdade isso? O que acontece? A prefeitura, nós herdamos uma dívida bilionária, somos mais de 3 bilhões de reais, e além disso uma queda de arrecadação. Então o município caiu a arrecadação, porque o mundo está em crise, o país está em crise, o Estado está em crise, e aí a economia contraída, uma recessão violenta. Por outro lado, o prefeito, ele está investindo fortemente na área da saúde para evitar que doenças sazonais, como dengue, zika, chikungunya, que até teve uma queda muito importante na cidade, e outros problemas mais, possam afetar a sociedade. Havia uma demanda reprimida muito intensa. Somado a isso, as pessoas que perderam emprego, elas deixam de usar escolas particulares, os que usavam, e hospitais particulares, perde o plano de saúde. Cai tudo na área pública, que o município está sustentando um peso muito grande. E o prefeito, essa visão dele de atender, socorrer, ele vai muito ao hospital, então ele vê lá a necessidade e ele investe mesmo. Por conta disso, onde é que foram cortados recursos? Algumas áreas em que não diz respeito vamos dizer assim, ao imediato de salvar vidas. Vamos dizer assim, o que é mais crítico? Fazer uma cirurgia de quem está à beira da morte, ou tapar um buraco da rua? O buraco da rua, quem pode falar? É importante, pode causar um acidente, mas qual o risco de uma pessoa morrer? Eventualmente, se ela andar numa rua que a gente tapou o buraco e ficou mais ondulada, que é desconfortável, pode causar até dano no carro, eventualmente, um dano maior, ou alguém que está na fila de fazer uma cirurgia, pode uma hérnia estourar, infeccionar e matar a pessoa. É uma escolha dura. É claro que eu gostaria de asfaltar todas as ruas da cidade, trocar os asfaltos que estão em baixa qualidade, colocar todos os monumentos e chafarizes lindíssimos, mas o prefeito fez uma escolha. No meio da falta de recursos, nós temos que escolher se vamos comprar um antibiótico para uma criança que está com 40 graus e reduzir a febre da criança, salvar a vida da criança, ou eventualmente pintar a parede de casa. Então, essa escolha que nós fazemos na casa da gente, o prefeito tem que fazer para a cidade inteira. É lógico que pintar a parede é importante. É lógico que trocar, às vezes, o piso é importante. É lógico que trocar a pia é importante. Mas o que é mais importante? Trocar a pia ou comprar o remédio para quem sofre, por exemplo, pressão alta. Então são coisas que a gente tem que analisar, que o prefeito, com poucos recursos, lá no início de qualquer livro de economia diz lá, um tópico frasal: as demandas são ilimitadas.
os recursos são limitados. Digamos assim, as escolhas do nosso povo, da nossa democracia, fizeram com que o nosso país é um país extremamente desigual. E a gente tem que conviver com isso, e aqui não é culpar algumas pessoas, ou quem quer que seja, que nós temos que administrar, mas temos que ter a consciência, e essa é a consciência do prefeito, que uma vida, seja ela moradora de Ipanema, ou da Rocinha, ou do Chapadão, ou do Cruzeiro, ou da Maré, ou de Manguinhos, qualquer parte da cidade, todas valem a mesma coisa. Essa é a visão do prefeito, é a nossa visão. Então, por conta disso, o prefeito teve que injetar recursos para salvar os que estavam na antessala, vamos dizer assim, até da morte, em alguns casos, do sofrimento, nos corredores dos hospitais. Então, as pessoas têm que dizer isso. Agora, com relação às escolas de samba, havia uma destinação de recursos para as escolas de samba. O prefeito Eduardo Paes, no ano passado, dobrou essa destinação de recursos. Esse ano, com a crise, houve corte de um monte de coisa. O prefeito, ele tinha, no primeiro momento, voltado aos patamares iniciais do que se destinava às escolas de samba. Então, na verdade, ele voltou simplesmente ao patamar anterior. Que já havia. Me parece que havia uma contribuição do Estado que não pôde dar, eu acho que da Petrobras também, existe uma conversa em cima disso, que aí o prefeito Eduardo Paes foi lá e contribuiu, deu os recursos que os outros entes davam para que as escolas de samba recebessem o mesmo quantitativo. Como aconteceu de não ter recursos, o prefeito Marcelo Crivella simplesmente voltou aos patamares anteriores, houve uma gritaria, e eu não estou aqui me referindo às escolas de samba, não. Eu estou me referindo à gritaria de alguns setores da mídia e da sociedade com exagero desproporcional, dizendo que ele cortou dinheiro de escola de samba. Não, ele cortou de um monte de coisa, inclusive da conservação. Aí me parece que agora houve uma negociação e ele vai dar 50% a mais do que daria. Então, na verdade, as pessoas elas torcem, em alguns casos, a realidade, outros são inocentes, replicam a informação, e o que é lastimável, Fernando Sérgio, lastimável, nisso eu queria te cumprimentar. Você, ao tempo que esteve na Rádio Tupi, eu falei no seu programa várias vezes. Muito obrigado. Fernando Sérgio nunca me impediu, nunca me limitou de eu falar qualquer coisa. E o que é lastimável, que mídias importantes gravam entrevista comigo, botam partes irrelevantes do que eu falei, e informações importantes, inclusive para a sociedade, prestação de conta, muitas vezes não vão ao ar. Então, na verdade, isso é fruto, Fernando Sérgio, de uma limitação que eu coloco assim, de nós brasileiros. É verdade. Para que nós sejamos nos países, infelizmente, mais ricos, porém, mais corruptos, mais desiguais, mais violentos, é porque existem todos os setores, eu incluo a mídia, evidentemente, como claro. Todos os demais, não só a mídia, precisam se depurar. Existe ainda muita má-fé na mídia, existe ainda muito direcionamento, mentira, porque a corrupção, ela vive de mentira. E a mentira só se consegue se propagar e se manter quando há mídia que a represente. Porque se todas as mídias falassem a verdade, fossem transparentes, o que acontecia? O corrupto, o mentiroso não ia ter espaço. Se uma mentira se estabelece e se a corrupção se esconde, é porque é impreterivelmente necessário que haja mídias interessadas nisso. Eu não estou generalizando, nem estou dizendo que em todas as mídias todo mundo é desonesto. Mas que, de fato, existem muitas mentiras que circulam na mídia, especialmente no momento de crise, existe, e eu lamento, eu estou falando isso como brasileiro, que eu sei que existe sujeira em vários entes da sociedade, vários setores que precisam ser limpos. Mas eu estou aqui incluindo a mídia porque quando a gente entende que você dá um esclarecimento, é que não vai ao ar, e é deprimente que a sociedade não fica sabendo a verdade, isso é um problema que eu chamo de corrupção da mídia. Isso é tão nocivo quanto meter a mão no erário público, porque quando você desvia informação do cidadão, o cidadão, o que acontece? Ele escolhe mal nas eleições, ele decide mal, induz a opinião pública errada. Então, para que haja uma opinião pública ruim, voto ruim, é importante que haja uma mídia ruim para induzir ao erro o cidadão. Isso é uma verdade, assim que todos sabem. É importante que nós tenhamos essa percepção para que nós também cobremos, além de cobrar dos políticos e que cobremos também duramente deles, mas que cobremos também das mídias, dos jornalistas. Nós temos que ser implacáveis contra a corrupção, esteja ela em qualquer lugar, porque senão a gente, enquanto uns estão empurrando o Brasil para frente, outros estão puxando para trás, se escondendo atrás de poder, se escondendo atrás de poder econômico e se escondendo, inclusive, atrás de uma câmera.
ou do microfone. Infelizmente. Então, verdade, ela é boa sempre. E ela segue a lei da gravidade. Se você ouvir uma informação na imprensa que ela não segue a lei da gravidade, ou seja, você acha esquisito, averigue, olhe outros órgãos de comunicação. Esse alerta é muito importante, inclusive as pessoas que estão aí no Facebook, né, nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado, tem que ter o faro jornalístico, né? Cuidado com aquilo que você eventualmente replica sem ter a devida fonte, sem saber de onde é que veio ou qual é a intenção da fonte. Alguns alôs, o nosso Luizinho Campos, eu quero cumprimentar, um dos maiores produtores do rádio brasileiro. Luizinho está comunicando. Luizinho, eu me sinto meio que padrinho do canal Taz lá, porque ele tem personagens humorísticos fantásticos e tem o Manuel Tavancas, que critica, né? Desde a época Tupi, e chegou agora a 112 mil views. Que maravilha, né? Em apenas um vídeo. Fantástico, Luizinho. Um abraço para você. A minha prima lá de Belo Horizonte, Mônica Grandinetti, está mandando um grande abraço aí para todos. Mônica. Pois é. A Leila Costa também está assistindo, né? E também a Tônia Elizabeth de Miami, mandando um abraço. Tônia foi repórter conosco na Bandeirantes, né? Há mais de 30 anos nos Estados Unidos, ela é cantora, produtora cultural, essa coisa toda. Mas temos muito tempo ainda. Samira, tem alguma pergunta para o nosso secretário? Não é nem pergunta. Eu gostaria que o secretário retomasse o assunto do dinheiro de plástico, que é muito legal, e até que ponto ele é interessante, ele é melhor. Para evitar corrupção. Sim. Então a gente estava inicialmente falando da burocracia, aí eu falei que se nós adotarmos medidas que inibisse a corrupção, nós resolveríamos mais rápido o problema. O dinheiro virtual é o seguinte, quer ver, vamos ser práticos, mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil já são feitas de forma eletrônica, pelo cartão de crédito, pelo cartão de débito, pela internet e tudo mais. Quando eu comecei a falar esse tema no Brasil, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, dei muitas entrevistas, inclusive com o Fernando Sérgio, em especial com o Fernando Sérgio. Muito obrigado. Aí eu escrevi um livro. Fernando Sérgio, olha só, eu parei de escrever todos os livros que eu estava escrevendo. Eu tinha que lançar esse livro rápido, que é o Desatando o Nó do Brasil, que eu já apresentei aqui, propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Eu convenci 2 colegas do Banco Central a escrever o livro comigo, que é o Márcio Araújo e o Henrique Forno. Os 3 são doutores em economia, os 3 são do Banco Central, com experiência em vários departamentos. Aí para lançar rápido, eu registrei uma editora, Fernando Sérgio. Muito idealismo isso. Como eu registrei a editora, quem bancou a edição? Você. O dono da editora. Gente, eu fiz isso. Doei muitos livros. E aí eu falei, olha, eu cumpri minha missão com o Brasil, eu estou fazendo uma proposta. Palestrei em quase todos os estados do Brasil. Em alguns países do mundo também. Na Inglaterra, me chamaram, me convidaram para escrever um livro desse que se aplicasse aos países com corrupção na América Latina, África e Ásia. No Japão se interessaram pelo livro, nos Estados Unidos se interessaram pelo livro. E uma das propostas é a adoção do dinheiro virtual. Fernando Sérgio, agora, olha só, 6 meses depois que eu lancei o livro no Brasil, o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, professor de Harvard, lançou nos Estados Unidos o livro The Curse of Cash, A Maldição do Dinheiro. E no livro ele falou exatamente a mesma coisa, em linhas gerais, do que nós falamos acerca do dinheiro digital. Agora, se eu não registrasse uma editora e lançasse rápido o livro, o Kenneth Rogoff lançaria na minha frente. As pessoas diriam que eu copiei dele. E é exatamente o oposto que podem dizer, né? O Kenneth Rogoff, ele tem aí tamanho para ser Nobel de Economia. Ele não copiou de mim. Mas assim, até para fazer para piada ficar mais bonita, eu palestrei em Boston, que é perto de Harvard. Assim, uns 3 meses antes de ele lançar o livro, mas eu tenho certeza que ele não copiou de mim. Mas eu também não copiei dele. Né? Você lançou primeiro. Eu lancei primeiro. Então, o que acontece? Se as operações forem eletrônicas, e agora, esta semana, a imprensa divulgou, em especial destaco, a revista Exame, que foi a primeira a anunciar, lançou que a Câmara de Deputados está convocando a audiência pública, o ministro da Fazenda, com vários setores da economia, Febraban, para discutir o dinheiro digital, depois de eu bater nessa tecla, sei lá, quase 3 anos, insistentemente. Se o Brasil, se o dinheiro for eletrônico, quais são os crimes que serão inibidos? Assalto ao banco, assalto a carro forte, saidinha de banco, explosão de caixa eletrônica, lavagem de dinheiro, corrupção política, porque todo o dinheiro vai ser rastreado. Então, se alguém falar assim, vou te assaltar, passa o dinheiro para minha conta,
No dia seguinte, você vai pegar a delegacia e vai saber para onde está teu dinheiro. É tudo rastreado. Aí eu pergunto, aliás, eu falei isso na Rádio Tupi, e 7 dias depois me destituíram do cargo de diretor financeiro e administrativo da Transpetro. Eu terminei uma entrevista e falei assim, eu quero ver alguém botar o dinheiro virtual na mala. Não tem como colocar na mala. 7 dias depois de eu falar isso na Rádio Tupi, me destituíram do cargo de diretor financeiro e administrativo da Transpetro. E o que acontece? Mesmo se eu responder nada em lugar nenhum, Ministério Público, Polícia Federal, ninguém... Enfim, eu não respondo nada em lugar nenhum. Os 29 anos de serviço público no Exército, no Banco Central, na Transpetro, por onde eu passei, graças a Deus. Então, aí eu pergunto, por que não vai adotar o dinheiro digital? Agora, deixa eu dar um exemplo. A Suécia foi o primeiro país do mundo a adotar dinheiro em papel. Há, sei lá, quase 400 anos. Isso. A Suécia foi o primeiro país a adotar caixa eletrônica. Sei lá, faixa de uns 40 anos. E é o primeiro país do mundo a adotar dinheiro digital. Se você vê os países que estão trabalhando dinheiro digital, é só país de primeiro mundo. E aí eu pergunto, aqui, que tem assalto a banco, assalto carro forte, saída de banco, explosão de caixa eletrônico, lavar dinheiro, corrupção política, tudo quanto é crime que envolve dinheiro, eu pergunto ao nosso estimado e prestigiado Congresso Nacional, por que não adotar no Brasil? Por quê? Tá aí Pessoas não vão ser mortas em assaltos. O crime vai... Ou seja, nós vamos acender a luz. Eu quero ver o cara fazer um jogo de corrupção sabendo que o dinheiro vai ser rastreado. Então, no livro Desatando o Mal do Brasil, nós explicamos isso melhor. Agora, uma coisa, convocaram uma audiência pública na Câmara de Deputados e não me chamaram para audiência pública. E eu acho que eu não sou tão relevante assim para ser lembrado. Em virtude disso, o que eu fiz? Eu avisei a Câmara de Deputados que eu escrevi um livro sobre isso, que eu tenho falado sobre o tema, e eu gostaria de estar presente. Ouvir só a voz do governo, botar na mesa só quem é do governo, isso não é, especialmente nas condições que nós estamos, isso não é democracia, isso não é transparência. Vamos ouvir todos os lados. Vamos nos posicionar de uma maneira sincera, transparente, ao vivo, para o Brasil saber quais são os bons argumentos. Porque ficar aquele jogo do governo falar só o que interessa, porque o membro do governo não vai falar contra o governo, e eu nem quero que ele faça isso. Eu só quero que, pelo fato de eu não ser do governo, isso não me iniba de ser chamado para falar o que eu já venho falando há algum tempo. E o que me impressiona, Fernando Sérgio, que algumas mídias importantes têm falado sobre o tema e só chamam pessoas do mercado financeiro às vezes. Então, ou seja, por que eu não chamo o cidadão? Por que eu não chamo a sociedade? Não precisa me chamar. Chama o Henrique Forno, que também é funcionário do Banco Central, que é doutor em Economia. Chama o Márcio Araújo, que também é doutor em Economia, que é do Banco Central, tem livros editados. Por que não chamam as pessoas que defendem a ideia de forma técnica, né? Então, vamos dar transparência, vamos dar clareza, vamos dar voz ao debate. E olha, se não tem um argumento bom para não implantar dinheiro digital, minha sugestão, coloquem logo, porque são vidas que estão morrendo desnecessariamente, e dinheiro público desviado, que pode ser evitado porque está sendo dificultado, demorado, protelada a discussão desse tema e a implantação do dinheiro digital. Pois é, a Maiara Decote, nossa colega, está nesse momento nos vendo, o Rafael Leandro, também a Moniquinha Venerável, uma das grandes vozes da FM. Moniquinha, beijo no teu coração. E o Cláudio Barcelos Dutra está compartilhando o nosso vídeo, presidente da Rio Águas, que é subordinada à Secretaria de Conservação e Meio Ambiente. A pergunta do professor Marco Antônio Duarte. Professor Fernando, a gente trabalha tantos anos juntos, né, Samira? E Samira, escrevemos até por mais de 30 anos. Aliás, o professor Marco Antônio também é autor de 7 livros, né? E eu sou autor de 3. O menorzinho aqui sou eu sou autor de 3 só. Então eu estou empatando com ele, então eu estou lançando 7. Então vamos chegar, 7 a 7. Mas os meus alunos estão lendo esse seu livro. Você lançou agora do sucesso, muitos personagens que são agnósticos, lá na UERJ, né? Na UERJ, onde você deu palestra também, mas agora infelizmente não estou. Mas nós falamos isso quarta-feira que vem. Secretário, já falar deputado, quem sabe estou aqui tendo uma premonição, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Futuro a Deus pertence. Quem sabe, né? Podemos. O futuro a Deus pertence. O futuro sempre ao Senhor pertence. Então olha só, o senhor uma coisa certa, precisamos renovar. Com certeza. Então olha só. Como eu citei aqui pouco Samira, Fernando e eu trabalhamos com essa pessoa chamada Haroldo Andrade, pai, que foi para mim dentro da radiodifusão, não desmerecendo o Fernando, mas nós aprendemos tanto com ele, né? De todos os tempos. E Haroldo dizia uma coisa que o senhor foi muito sábio agora que o senhor disse:
Ele sempre disse, quando eu comecei no rádio, aquele garoto de 19 anos, medroso, chegava perto do microfone, tinha medo. E o Haroldo dizia, Marco, verifique de onde veio a informação. Quem te deu essa informação e a quem ela vai atingir. E o senhor há pouco tempo esteve no Rock lançar propaganda para quem não merece, numa grande emissora de TV, me deu vontade de quase entrar pelo tubo da minha TV de lá, se eu entrasse, eu ia quebrar a TV porque eu sou meio gordinho, e pegar o nosso amigo lá, e inclusive não sei porque, acho que ele estava alterado naquele dia, ele não deixava o senhor falar. Não o senhor ser o secretário da pasta a qual eu trabalho, não, mas ali estava uma pessoa, um ser humano, que tinha acabado de sair de um tumulto anterior que climaticamente a cidade tinha passado, nós não estávamos livres disso. E o senhor estava aqui tentando explicar, e o nosso colega da imprensa não deixava, nós chegamos até a comentar isso aqui no programa. Então, o secretário, eu me senti assim, como radialista, como uma pessoa de comunicação, triste em ver aquilo, porque o senhor tentava falar, e o senhor foi de uma educação ímpar. Eu acho que a sua educação e o seu silêncio aí, como diz muitos escritores, no silêncio se fala muito. Às vezes mais do que a olhar. palavra. Então, eu digo para o senhor uma coisa, e faço essa pergunta. Muitos da imprensa jogam, como diz na Bíblia, pérolas aos porcos, para ver se vai colher fruto. Essa que nós, entre aspas, dizemos, é uma imprensa maldita. É a imprensa bendita, aquela imprensa que enaltece a pessoa. Desista não, continue. Ó, eu queria deixar uma mensagem para a sociedade, para a massa dos jornalistas que são extraordinários, são verdadeiros sacerdotes da informação, são maravilhosos, e para a pequena parte do mal que tem. Queria dar uma mensagem para vocês. Meus técnicos são muito bons. Meus técnicos da conservação são muito bons. Meus técnicos da Rio Luz são muito bons. Meus técnicos da Rio Águas são muito bons. Meus técnicos do Parque Jardim são muito bons. E meus técnicos do meio ambiente são muito bons. A minha equipe é muito boa. E eu os ouço. Então, quando vocês escolherem um técnico para influenciar vocês, para opinar sobre qualquer coisa, vocês entendam o seguinte: meus técnicos, nossa equipe, ela é boa e é honesta. A gente não mente para a sociedade. A gente fala das fragilidades da cidade com muita honestidade e transparência. Nós falamos dos problemas com muita fragilidade e transparência. Mas quando vocês forem ouvir um técnico, não se esqueça que eu tenho centenas de técnicos na prefeitura, honestos e competentes. E quando eu falo isso, eu os ouço. Eu os ouço. Eles não são um bando de cavalos encilhados. Não são. São cabeças pensantes e brilhantes. E eu os ouço. Então, antes de vocês arrumarem um técnico para contestar um membro da prefeitura, e podem arrumar, porque tem muitos técnicos bons que não são da prefeitura e que nos dão conselhos importantes, que nos criticam de forma importante e que falam verdades importantes que nós precisamos ouvir, antes de você escolher um deles, cuidado, que tem muito mentiroso também e oportunista, que encontra um técnico oportunista que está precisando de uma câmera de televisão, e um jornalista oportunista que está precisando de uma matéria mentirosa ou deturpada para veicular, e junta uma coisa bombástica que atrapalha a sociedade. Quando eu ouvi dizer que a Maré, por exemplo, não influenciou a Lagoa, e jornalistas replicando isso usando técnicos, eu digo o seguinte: o técnico pode ser até inocente, mas se você for lá, você jornalista, que é competente e preparado, for lá e verificar os dados reais, os técnicos vão te dar os dados reais. E minha equipe não é uma equipe mentirosa. E se nós errarmos numa informação, por alguma razão, que somos humanos, podemos cometer erros, nós viemos a público e nos explicamos. Não temos vergonha de falar a verdade. Nesse momento anterior, nós, por questão de humanidade, numa fragilidade no momento da crise, passávamos alguma informação imprecisa. Nós não temos vergonha de sermos nem humanos e nem de falarmos a verdade. Então, fica aqui uma recado, uma mensagem para os pouquíssimos jornalistas maus e que estão a serviços de grupos maus. Nós sempre falaremos a verdade. Muito cuidado quando nos contestar e tentar nos expor, que nós vamos falar a verdade sempre, nem se a verdade eventualmente nos trouxer alguma pressão em cima de nós, como tem acontecido, nem se eventualmente nossos técnicos, por alguma circunstância de momento, cometerem alguma falha e nós precisarmos corrigir, nós vamos falar a verdade. Então cuidado com o que vocês falam, que se vocês mentirem,
não adianta fingir que não mentiram, porque a mentira fica registrada em áudio, fica registrada em vídeo, e nós vamos defender a nossa verdade com microfone ou sem microfone. E a sociedade vai saber. A verdade nos defenderá, não temos medo dela, é a nossa aliada. Se nós ficarmos amordaçados sem microfone, a verdade é um ente que se defende sozinho. Eu não preciso defender a verdade, ela se defende. Então, muito cuidado, jornalistas do mal, se eventualmente existirem. Nós falamos a verdade e pode nos confrontar, que se tivermos que corrigir algo ou sermos mais claros, nós seremos. Nós falamos português, usamos o vernáculo da língua portuguesa para nos comunicar com o povo brasileiro. E se nós não formos claros, nos questione quantas vezes for necessário, que é a nossa obrigação explicar. O que vocês não podem fazer é evitar de usar a nossa explicação, evitar de questionar, editar o que interessa para falar, ou não nos dar microfone, porque nós deixaremos a verdade contra vocês, e vocês vão perder. A reputação de quem fala mentira, ela não é longa, você vai ser descoberto se você fala mentira. Por isso que eu não falo, eu luto muito para ser muito transparente, muito claro e muito verdadeiro. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um santo, que eu sou um supra-sumo, de que eu não erro nunca, que minha equipe é um monte de super-homem. Nós somos humanos, lidamos com situações de muita dificuldade, como foi das últimas chuvas. Não adianta tentar nos pisar, porque a sociedade está vendo o nosso esforço. A sociedade nos vê em lugares de risco, vê a nossa equipe se esforçando com poucos recursos. Se tentar nos pisar, nós seremos pisados como fomos, mas a verdade no dia seguinte nos defenderá. Eu tenho certeza disso. Pois é maravilhosa a participação do nosso querido Dr. Rubens Teixeira, uma das pessoas mais qualificadas que a gente tem a oportunidade de conhecer, e eu faço minhas as palavras dele, porque afinal de contas eu acho que a intenção, naturalmente, da imprensa boa, por assim dizer, é realmente repercutir os fatos, cobrá-los também, mas dentro da verdade, né? Dentro daquilo que pode acontecer e, evidentemente, que você possa perguntar para saber. Eu quero agradecer a presença do Dr. Rubens. O programa, quando é bom, voa, né? Eu quero agradecer milhares de pessoas aí dando recados, os mais diversos, né? Mas na verdade tem que vir mais, nem há tempo, tem que vir mais, e eu posso dizer, eu posso franquear o programa para quando o amigo puder, porque eu sei dos diversos afazeres, é só me ligar e dizer: Fernando, olha, tal dia eu posso. E aí as portas estão abertas aqui do nosso programa. Com certeza, com certeza. E muito obrigado, então, agradecendo ao professor Marco Antônio Duarte, agradecendo a Samira Valente, as palavras finais do nosso querido Dr. Rubens. Fernando Sérgio, obrigado pela oportunidade, agradeço a Samira, ao Marco. É uma honra muito grande, Fernando, porque você é um ícone da comunicação. Muito obrigado. E olha outra coisa, o seu interlocutor, se ele está com a verdade, ele está bem, se ele não está, ele está mal, porque você é um cara que faz a pergunta certa e deixa o cara falar e não fica controlando, direcionando. Então, eu queria agradecer ao telespectador. Eu queria sugerir às pessoas que divulguem, né, esse programa e outros do Fernando Sérgio. Ele tem trazido aqui personalidades importantes. Para mim foi uma honra muito grande. Quantas vezes eu estiver aqui, seja para assistir, para gravar com você, eu vou me sentir muito honrado. Muito obrigado, eu estou muito feliz. Muito obrigado a você. E olha só, mensagem final: vocês podem nos cobrar, mas entendam a nossa situação. O que nós faremos é o esforço máximo para fazer o melhor para a sociedade, porque essa é a nossa missão. Explicar, prestar conta é a nossa obrigação, e fazemos isso com entusiasmo. Eu, prefeito Crivella, e toda a nossa equipe. Um abraço a todos. Pois é, eu queria agradecer às milhares estava até mostrando aqui para a sua assessora, milhares de mãozinhas aplaudindo, mandando coraçõezinhos, que é muito hábito do Facebook, e lembrar que daqui a pouco, daqui a 2 horas aproximadamente, é o tempo da gente refazer a edição, e esse mesmo programa estará no YouTube, né? Esse programa é retransmitido pelo site radiodeverdade.com.br, pelas FMs, né? mundiriofm.com e também pela FM felicisadefm.com. E você pode vê-lo através do Facebook, Fernando Sérgio Bernete Pinto, ou as minhas páginas Fernando Sérgio Comunicador, ou a outra página Fernando Sérgio Radialista, e você pode ver esse programa no YouTube. É só você acessar lá na pesquisa do YouTube, você bota Programa Fernando Sérgio ou simplesmente Fernando Sérgio.
Olha, um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus assim o permitir. Amanhã não, né? Segunda-feira, meu Deus, amanhã é sábado. Segunda-feira a gente estará de volta. Muito obrigado ao Dr. Rubens Teixeira, secretário do Meio Ambiente e Conservação do Rio de Janeiro. Reitero, um amigo querido e, ainda que amigo, uma das pessoas mais qualificadas do Rio de Janeiro. E dessas pessoas que a gente espera cada vez mais pessoas como ele que possam ajudar a reconstruir esse país hoje tão combalido. Fraterno abraço.